Eu quero compartilhar a palavra de Deus hoje em Efésios 4, verso 7 adelante. Efésios 4, verso 7 adelante. Estava mirando a hora e já está em 1h30 de culto. E aún vou começar a prédica. Estás tranquilo, sim? Vamos almoçar todos juntos. Todos estão invitados. Sim? Assim que estamos tranquilos. Por favor. Efésios 4, 7. Se pode, párate, por favor. Vamos ler a palavra de Deus. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por donde quiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para enganar emplean con astucias las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Tome tu asiento, hermano, por favor. Hermanos, la ciudad de Éfeso fue una de las más importantes de Asia Menor. Un lugar clave en la expansión del cristianismo primitivo. Pablo fue el discipulador de los presbíteros allí. Allí Dios formó un pueblo para sí mismo mediante la predicación del Evangelio, lo que está relatado en el libro de Hechos 19, y Dios, por medio de Pablo, estableció una iglesia firmemente fundada en la doctrina de Cristo. Así es la prueba del capítulo 1, 12, 3 de la carta de Pablo, la epístola de Pablo a Efésios, a la iglesia de Éfeso. Una carta profundamente teológica que tiene como centralidad el nombre de Cristo, la obra de Cristo, lo que Cristo estaba haciendo en aquellos días y la importancia de Cristo. En especial para mí, en mi historia cristiana, hay dos versos. En el capítulo 1, se puede me ayudar, verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Como yo oraba este verso, porque creía que las bendiciones espirituales incluía una prosperidad, una riqueza de cosas terrenales. Yo fui discípulo de la teología de la prosperidad también en mi pasado. Yo era hijo de Dios y tenía derechos conquistados en la cruz, pero se fue.
e compreendi que a bendição espiritual não há nada mais poderoso que a graça de caminhar com Cristo nesta vida, em tudo o que Ele deseja para nós outros. E assim que outro verso de capítulo 3, verso 20. E aquele que é poderoso para hacer todas as coisas muito mais abundante de lo que pedimos e entendemos, segundo o poder que atua em nós. Como me gostaria de ter esse poder, de que Deus deveria, por promessa escrita por Pablo, me escuchar em decretos, em intercessão, em oração. Determino, Senhor, coisas assim. E a Ele seja a glória em la igreja, em Cristo Jesus, por todas as edades, por los siglos de los siglos. Amém. O mais importante é a adoração, a alabança a Deus, o reconhecimento de quem é Cristo e de caminhar com nosso coração o mesmo caminho que Ele tem para nós. Esta igreja que recebeu esta carta recebe uma segunda carta. ¿Te acuerdas de qual? Uma segunda carta. Qual carta? O próprio Maestro, nosso Senhor Jesucristo, chega a Juan e diz a Juan: escreve al ángel que está em Éfeso. Perdiste el primer amor. Isso lo tenho contra ti. Apocalipse. Esta carta foi escrita cerca do ano 60. Apocalipse foi escrito no ano 95, mais ou menos. Hermanos, uma igreja que tive Pablo como discipulador. Uma igreja que tive Timóteo como enviado de Pablo, como pastor. E depois, o apóstolo Juan foi seu pastor também. O episcopo de la região que supervisionou Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, o apóstolo Juan. Essa mesma igreja que recebeu esta carta, em 30 anos, perdeu o primeiro amor. Mira, por que les estou dizendo isso? Porque não estamos falando de pessoas perfeitas. Estamos falando de pessoas chamadas por Deus para viver o projeto eterno de Deus. Igor e Diná não somos perfeitos. E a igreja que se queda também, nós outros não somos perfeitos. Somos pessoas ensinadas e discipuladas por homens de Deus alrededor de los tiempos, e que a palavra do Senhor chega a nós para nos edificar. Pablo, em verso 1 do capítulo 4, eu, pues, preso en el Senhor. Mira, porque não é possível uma oração como de la teologia de la prosperidade que eu havia hecho antes. Homem preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuestes chamados. Às vezes miramos e estamos perdendo nosso diácono. Estamos perdendo la sierva de Dios que empezó la media de la iglesia. ¿Sabe por qué ellos pueden ir? Porque todos nosotros somos chamados para vivir la vocación com que fuimos chamados. Todos temos responsabilidade.
E assim que delante de este momento que a igreja vive, da carta, da salvação que está presente em Cristo e revelada por Pablo em Efésios, por que devemos servir esse projeto que se chama Igreja de Deus, Novia de Cristo, em especial, onde estamos? Igreja Presbiteriana Argentina, Capital Federal. Por quê? Primeiro, porque Cristo nos conquistou. Eu tenho um problema com o cristianismo ético, moralista. E eu penso que quando a moralidade da ética e a ética cristiana é maior que o encontro com Cristo, temos aí uma idolatria. É o encontro com Cristo que nos conquistou, que nos chamou, que nos salvou, que nos leva a viver a ética. É por isso que Pablo sempre empieza com a teologia. É por isso que Pablo sempre escreve a respeito da revelação de quem é Cristo. É por isso que toda a palavra de Deus sempre nos revela a grandeza, a majestade, o triunfo do projeto eterno do Criador do universo. E empieza em o texto que leemos: pero a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, no de mi capacidad. Don, dorea, presente de Cristo. E es a cada uno. A cada uno de nosotros. Não é solamente o pastor, é para todos. E Pablo nos introduz um conceito que está em Salmos 68, 18. ¿Por quê? Porque Cristo, subindo a lo alto, levou cautiva a cautividade. E Cristo dio dones a los hombres. Pedro, em Pentecostes, ao explanear a respeito do evento de Pentecostes, interpretando o profeta Joel, dijo que Cristo ressuscitou, subiu aos cielos e derramou o Espírito de Deus aquele dia. Porque a igreja é o pueblo del Espírito, engendrado por el Espírito, chamado a la existência por el Espírito. É porque Cristo subiu, porque já havia descido para estar conosco, para viver conosco, e venceu a morte, ressuscitou e revelou a todos que é Senhor de la vida e de la morte, é Senhor de la criação, é o autor de la vida, é Deus mesmo que governa todas as coisas. E mira que el que descendió é o mesmo que também subiu por encima de todos os cielos para llenarlo todo. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e maestros. Não vou entrar na discussão. ¿Sí? Só vou lhes dizer o que penso a respeito desse texto. Não creio que Pablo está dizendo de ofícios. Se Pablo estuviera dizendo de ofícios, o que quero dizer por ofícios? Ofícios são os homens chamados por Deus para estabelecer fundamentos para o projeto eterno de Deus.
En el Antiguo Testamento, los reyes, los sacerdotes y los profetas, que fueron establecidos por Dios, sin mediación humana, y se cumplió en Cristo. Cristo es el verdadero Dios, el verdadero hombre y el verdadero profeta. E aquele que representa todo o projeto de governo, de palavra e de intercessão, estabeleceu apóstolos, elegidos por el próprio Jesus, e não por eleição humana. Assim que os apóstolos, como representantes de Cristo, como testigos oculares de Cristo, interpretaram toda a história humana, toda a existência humana, à luz da revelação de Cristo e da enseñança de Cristo do Antigo Testamento, e nos regalaram duas coisas: a palavra de Deus e a igreja do Senhor Jesus. E eles, os apóstolos, para nos ensinar a viver, estabeleceram presbíteros e diáconos. Como lo hicieron? Por elección de la iglesia. Aí sim, se me perguntam, os ofícios cesaram. Os ofícios especiais para testemunhar de la vontade eterna de Deus cesaram, porque todo já foi revelado. E a palavra de Deus é suficiente. Assim que não creio em ministério com título de apóstolo. Para mim não necessita. Só te acuerde que eu dije que para mim Pablo não está dizendo de ofício. Porque os ofícios que existem na igreja hoje são presbíteros e diáconos elegidos por la iglesia. E como lo hacemos? Lo hacemos mirando los dones e los servicios. Não sou eu que reconheço que há aqui entre nós um presbítero, um diácono. É a igreja. Podemos, como conselho, e lo haremos em certo tempo, vamos ver homens entre nós que cumprem a palavra de Deus como revelada por los apóstolos, presbíteros e diáconos. Está aqui. Por la organização da igreja, devemos ver com essas características, porque estamos em Buenos Aires, queremos pessoas que se quedam em Buenos Aires por lo menos 5 anos, como dijo Cássio Silva, enraizados em Buenos Aires. Não pode ser, você vai a Brasil, vai se quedar agora como diácono em disponibilidade, não é mais diácono em exercício. Agora, há diáconos entre nós para substituir o chamado de Deus que foi reconhecido a Igor. Há presbíteros entre nós que querem enraizar sua vida em Buenos Aires para servir a la igreja. Os dones se manifestam entre nós. Pastor, e como queda? Hermanos, apóstolo é uma palavra bíblica para envio. Uma pessoa, podemos enviar um grupo de hermanos a Flores para empezar na igreja assim. Sim? É de Buenos Aires. Ou enviar a Igor a Brasil, e depois de um período, um processo de treinamento a outra nação. São pessoas que têm o coração por el envio do Senhor. Os profetas sempre nos chamam a volver a la palavra de Deus. Os mestres têm uma facilidade maior de ensinar, os pastores de cuidar, como há pessoas entre nós vivendo agora uma peleia contra a ansiedade. E devemos pastorear.
E quizá Deus levante pessoas que têm uma capacidade evangelística maior, para que eu sempre oro assim, para podermos ver o novo nascimento entre os porteños. ¿Sí? Porque esse é o chamado nosso. Queremos uma igreja que seja uma igreja del Rei de las Naciones. Temos venezuelanos, bolivianos, brasileiros, argentinos. E queremos mais argentinos entre nós outros. Pero devemos confessar, sim, como é difícil para nós outros estar entre os argentinos. Como é difícil. Às vezes, eu estranho o quanto vivimos em Argentina e nos falta esse contato. E assim, se Deus levanta, chama alguém que tem essa capacidade evangelística de predicar e começar a chegar pessoas de Buenos Aires. De Buenos Aires. Mais gente de Buenos Aires. Aí sim, vamos ver um milagre de Deus. Todavia, mira que a ênfase não está em los dones. A ênfase está em que Cristo dio a la igreja conforme a la medida de su don a la igreja. É uma obra de Cristo a nós outros. Ele nos conquistou. Ele nos capacitou. Ele nos chamou. E aí, Ele nos constituiu para servir. Fuimos conquistados por Cristo. Nosso encontro com Cristo é para servir. Para servir. E agora mira que a ênfase do serviço. Fuimos conquistados por Cristo para servir. Todavia, a ênfase do serviço está em el pastor, está em los apóstoles, em los mestres, em los evangelistas, em los diáconos ou presbíteros. Não. Não. Verso 11. E ele mesmo constituiu a uns apóstolos, outros profetas, outros evangelistas, outros pastores e maestros, a fim de perfeccionar a los santos, para a obra del ministério, para a edificação del cuerpo, hasta que todos cheguemos. Mira verso 14, para que já não seamos. Mira verso 15, sino que seguindo a verdade em amor, crescamos em todo, em aquele. Verso 16, de quem todo el corpo, bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas que se ajudam mutuamente, segundo a atividade própria de cada membro, recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Cristo nos conquistou para servir, e cada de ustedes foi chamado para edificar alguém. Onde estás vivendo? Pastor, onde? Em la igreja? Quanto tempo passa em la igreja? Hoje tempo a mais, sim? Chega às 10 e sai 12:30, 12 horas, 11:30, 1 hora, algo assim. Onde deves edificar o próximo? Onde todo o corpo bem concertado e unido entre si por todas as conjunturas se ajuda mutuamente. Em el hospital, em el sanatório,
em la calle, em su auto, em sua casa, com sua esposa ou esposo, com seu filho, em seu trabalho. Os dones de la igreja que Cristo compartiu a la igreja devem existir para servir onde Cristo le ha chamado para viver. Assim que, como reconhecemos que uma pessoa pode ser presbítero ou diácono em la igreja? Porque vemos que sirve com os dones da igreja. Não é alguém que vai começar a servir. Se sai da igreja e se cierra em sua vida. ¿Sabe o que está lhe faltando? Está lhe faltando a última expressão do verso 4. Cada membro recebe seu crescimento para ir edificando-se em amor. Se vives uma vida enclausurada, em sua privacidade, estás perdendo a oportunidade de servir em amor. Estamos em uma cidade imensa, grande. E um dos grandes desafios do dia de hoje é a evangelização de uma cidade como Buenos Aires, secularizada, cosmopolita, de pessoas que têm uma vida privada. É comum que sejamos privativos também e elegimos uma forma de caminhar e nos olvidamos, como cristianos, de que fomos chamados para Cristo, que nos conquistou, para servir, e Ele nos capacitou com dones. E isso, servir ao próximo, é expressão de amor ao próximo. Nosso verdadeiro chamado é amar a Deus e ao próximo como a nós mesmos. Hermanos, para concluir, a igreja não é uma instituição humana, não é um fenômeno histórico, não é resultado de uma sociologia ou de uma antropologia. A igreja é uma nação santa, um povo adquirido por Deus, uma humanidade comprada por la sangre de Cristo, é o resultado de toda a história redentora, todo o projeto de Deus. Hermanos, te acuerde, quando tudo terminar, como nos ensinou C.S. Lewis, em el último dia, quando o projeto eterno de Deus já foi, a história humana chegou a Cristo. E Cristo, de novo, volvió a la história, não mais como el Cordeiro, sino como el león, el rei, el governo de toda a eternidade. E Cristo chegou. Qual é o resultado de toda a história humana? Lo que resultou toda a história humana. Um povo que vai adentrar a la eternidade, que foi redimido por la sangre de Cristo e comprado de todos os pueblos de la tierra, los ocidentales, los orientales, los aborígenes, de todos os lugares de la tierra, de todos os tempos de la história humana. El resumen de todo lo que está ocurriendo en la historia humana es la novia del Cordero de Dios que Cristo espera para las bodas del Cordero. Fuiste
conquistado, chamado, invitado a servir com amor, é o único projeto que vai adentrar toda a eternidade. E às vezes, por egoísmo, por privatização da vida, perde a oportunidade de usar seu teléfono e chamar a alguém e solamente dizer: Deus puso em meu coração para orar com vos. Viernes ou miércoles, eu quero orar com vos. Estava em minha casa orando e me acordei de ti. Como estás, Elias? Do que passou esse dia? Estás necessitando de algo? Coisa simples, que não toma tu tempo. E que não apenas vive e vem ao culto domingo. Não. Um abraço. Mira, estou aqui em La Pueyrredón com Viamonte. Pedro, estás em casa? Viene tomar um café comigo? Coisas assim, simples. Mira, Cade, volveu de Brasil, não le vi, ele é estranho. Como pode le ver? Coisas simples. Aí as coisas que são arregladas, organizadas. Samara, envia como se chama cá? Para mi hermano, cascudo. Porque não le vi o último domingo, estava trabalhando, pastor, não importa, ele é estranho. Chame, não estava cá porque estava trabalhando. Há irmãos que agora estão em guarda, podem estar. Amanhã o que vai ser não lhe estranha. Chame, ame, envolva, participe. Cristo nos conquistou para servir. Temos dones, sirva. Recém estão entre nós Alejandro e sua família. Já chamaram Alejandro para falar, para compartilhar algo. Chegaram entre nós, estão entre nós, Jonathan, que não está aqui hoje. Sim, temos Elias e Juli. Hermanos, como estão? Eu quero orar por vós. Venham a minha casa. Está bem. Igor e Diná vão a Brasil dia 24. Invite-os para comer, para compartilhar e para orar com eles. E como igreja, hacemos o compromisso de servir a Cristo, servindo a novia del Cordeiro de Deus. Porque a novia del Cordeiro de Deus é o maior projeto da história humana e é o único que realmente passará a eternidade viva com Cristo para a glória de Deus. Deus les bendiga em nome de Jesus. Tome tu tempo em oração. Sim? É assim que vamos orar.